no Complexo da Maré. E no dia 20 de setembro foi no Complexo da Penha, com granadas, tanto ao lado como na frente das creches. No mesmo dia, Agatha Félix foi baleada, mais um corpo negro atingido. Assim como Marcos Vinícius indo para a escola e Maria Eduarda dentro da escola. A mira é nas crianças negras. Lhes é negado o direito da infância e o direito de viver. Nada diferente da escravidão. Suas mães ainda derramam a dor e a lágrima na face. O governo de Witzel demonstra que veio para executar e criminalizar a pobreza e a população negra. Bolsonaro concorda com tudo isso. O prefeito Crivella também é culpado pela sua omissão. Todos são culpados. Não podemos normatizar a violência. Precisamos exigir mais saúde, educação, moradia, saneamento e emprego, pelo fim das operações policiais. Pelo fim do genocídio negro, pelo fim das operações policiais, pelo fim da guerra social, Complexo da Penha, na luta, Complexo Mamaré, na luta, Complexo do Alemão, Complexo de São Carlos, Vila Kennedy, Faz Quem Quer, Costa Barros, Manguinhos, Cajueiro, Complexo da Rocinha. Então, companheiros, essa é a realidade vivida diariamente pelo povo pobre e preto das favelas do Rio de Janeiro. É morte, assassinatos. É isso que vocês puderam ver um pouco aqui nesses vídeos. Então, vamos convidar agora para compor a mesa as entidades de opressões da Central. Vamos convidar pelo MML a companheira Marcela. Mulheres trans não param de lutar. A Aurora vive, a Aurora viverá. Mulheres trans não param de lutar. A Aurora viverá. Mulheres trans não param de lutar. A Aurora viverá. Mulheres trans não param de lutar. Eu esqueci de negras e negras. Vamos já de mulheres agora. Ó, o microfone para o pessoal indígena cantar. O microfone para o pessoal indígena cantar. Por menos que conte a história, por menos que conte
sapatão. Abaixo o machismo, o racismo e a exploração. Mulheres em luta contra a opressão. Abaixo o machismo, o racismo e a exploração. As bi, as gay, as trans e as sapatão, tão tudo organizada pra fazer revolução. As bi, as gay, as trans e as sapatão, tão tudo organizada pra fazer revolução. As bi, as gay, as trans e as sapatão, tão tudo organizada pra fazer revolução. As bi, as gay, as trans e as sapatão, tão tudo organizada pra fazer revolução. As bi, as gay, as trans e as sapatão. Cara. Gente, só um minutinho aqui. Então, companheiros, vamos compor o restante da mesa, para depois a gente continua a manifestação. Queria chamar pelo coletivo Marielle Vive a companheira Cássia. Em seguida, pelo Quilombo Raça e Classe, a companheira Wellington. Representando o setorial LGBT da Central, os companheiros Alessandro e Tiago. Vamos. Pisa ligeiro, quem não pode com os indígenas não invade a terra deles. Pisa ligeiro, quem não pode com os indígenas não invade a terra deles. Pisa ligeiro, quem não pode com os indígenas não invade. Pisa ligeiro, quem não pode com os indígenas não invade a terra. E quem não pode com os indígenas não invade a terra. E quem não pode com os indígenas. E quem não pode com os indígenas. Vamos descer, gente, do palco para continuar a atividade e a plenária. Descer do palco. Descer do palco. Aurora presente, Marielle presente. Marielle! Presente! Marielle! Presente! Hoje! Presente! Hoje! Presente! Aurora! Presente! Aurora! Presente! Hoje! Presente! Hoje! Alô, alô. Foi legal, foi legal. Então, muito obrigada, gente. Belíssimo ato. Então, gente, a gente vai começar agora esse painel. Vamos começar com Marcela. Cada setor vai ter 15 minutos. Boa
Boa noite, companheiras e companheiros. Não tem como, no dia de hoje, nós não estarmos profundamente emocionados com o que consegue fazer a nossa central. Desde de manhã, a expressão de luta de todos os setores do nosso país tem sido muito forte. Particularmente, eu queria saudar a presença das lideranças indígenas que estão aqui, os primeiros lutadores desse país. Tem uma frase que diz que no Brasil todo mundo tem sangue indígena, nas veias ou nas mãos. Eu tenho muito orgulho de ter o sangue indígena nas veias, de ter a herança de luta dos nossos povos originários. E é com isso que eu começo falando que aqui todo mundo sabe, todo mundo vem acompanhando o aprofundamento do machismo, da violência, da precarização e das desigualdades imposta às mulheres trabalhadoras no Brasil e no mundo. Todo mundo aqui sabe que é projeto do capitalismo manter a reprodução de todas as opressões para nos explorar mais. E que no momento de crise econômica, quando eles têm que defender os seus lucros, é a nós que eles atacam mais. Mas também todo mundo está acompanhando a resposta que os setores oprimidos estão dando, em especial as mulheres, com as diversas manifestações que não começaram hoje, que vem desde 2012 se fortalecendo pelo mundo inteiro, desde a Índia contra a violência sexual, passando pela Argentina contra a violência e pela legalização do aborto, passando pela marcha de mulheres contra o Trump e pelo ele não aqui no Brasil contra o Bolsonaro. Essa é a resposta que a gente está dando a esse conjunto de ataque e a esses governos que representam a burguesia. Nesse processo de luta e de mobilização das mulheres, nós precisamos saber também que surgem muitas concepções e muitas direções para esse conjunto de lutadoras. Tem, por exemplo, a ONU Mulher, que aponta o empoderamento e o empreendedorismo como se individualmente as mulheres pudessem superar o machismo e nos responsabiliza pela opressão que a gente sofre. Mas tem também aqueles setores que apontam como saída a conciliação de classe, dizendo que essa luta é uma luta de todas as mulheres contra os homens. Nós temos dois exemplos fundamentais que derrubam essa defesa. Alguém aqui acha que a Damares é nossa aliada na luta contra o machismo? As mulheres trabalhadoras se sentiram representadas no governo Dilma. Então não é verdade que a nossa luta é junto com todas as mulheres. É verdade que todas nós sofremos sim o machismo, mas as mulheres trabalhadoras, junto com o machismo, enfrentam a exploração capitalista e enfrentam a ganância desse sistema que nos impõe a reprodução da opressão para poder lucrar. É por isso que para nós é fundamental discutir qual é o programa que a gente quer apresentar ao conjunto das mulheres trabalhadoras. Porque também não nos serve governos que se oportunizam dessa pauta, como aconteceu na Argentina com o governo Macri, que para dividir o movimento de mulheres que levou no seu 8 de março o tema da reforma da Previdência, colocou em votação no Congresso o projeto pela legalização do aborto. Felizmente, as companheiras argentinas tiveram a capacidade de unificar a luta e de garantir mobilização pelos dois temas, combinando uma pauta
marco geral da classe trabalhadora, mas que afeta principalmente as mulheres, e levando uma pauta conhecida especificamente pela luta das mulheres para o conjunto da classe trabalhadora. Também temos o exemplo do governo Obrador no México, que é dito um governo progressista, mas que, frente à mobilização das mulheres mexicanas contra a violência, tratou com perseguição e repressão o movimento das mulheres. Por isso, para nós, esse espaço é fundamental, para nós reafirmarmos que o que nós queremos não é juntar todas as mulheres. É importante que a gente diga isso. Nós queremos reunir as mulheres trabalhadoras junto com os homens da nossa classe. Porque a tarefa de lutar contra o machismo não é só nossa. Porque se só nós estivermos nessa luta, a gente é derrotado. Nós temos que fazer com que o conjunto da classe trabalhadora assuma essa bandeira. E nós sabemos que nesse sistema capitalista, qualquer conquista no marco do combate às opressões vai ser limitada, vai ser pontual e rapidamente vão tentar nos tirar. É por isso que a nossa luta contra o machismo, ela se dá indissociável da luta pela destruição do capitalismo, pela construção de uma sociedade socialista, sem opressão e sem exploração. Mas para isso, companheiras e companheiros, para a gente levar esse programa classista e socialista ao conjunto das mulheres trabalhadoras, é preciso também que a gente combata entre nós a reprodução dessas ideologias. É preciso que a gente reconheça em cada sindicato, em cada movimento e na nossa central os reflexos dessas opressões e tenha política concreta para combatê-los. E que essas políticas sejam implementadas pelo conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras da nossa central. Para os homens, existe uma tarefa nesse processo. É estar lado a lado com as mulheres trabalhadoras, não só apoiando a nossa luta, mas também combatendo junto aos seus a reprodução do machismo. Tem que ser uma atuação ativa para coibir o machismo junto aos trabalhadores. Para nós mulheres, a nossa tarefa é de fato avançar para garantir a unidade da classe trabalhadora e que homens e mulheres possam derrotar não só o machismo, mas a sociedade capitalista. E para isso, companheiras e companheiros, é necessário medidas concretas. É necessário que essa luta seja cotidiana, porque se é verdade que não vai acabar o machismo no capitalismo, também não é verdade que essa é uma tarefa para depois da revolução. Ela é para ontem, ela é para hoje e ela é para todos os dias, até que a gente tenha uma sociedade de fato justa e igualitária para todos os seres humanos. E para isso a gente tem que ter medidas concretas, que muitos já foram colocadas aqui. Tem que ter política que fortaleça e garanta a participação ativa das mulheres em todos os espaços. Tivemos críticas aqui à creche, à organização do encontro nesse sentido. E é muito importante validar essas críticas. Mas também elas se dão num contexto de mudança do formato do nosso congresso, onde a gente está aprendendo a fazer um congresso mais humilde, mais pé no chão. E vamos aprender a, no próximo congresso, ter sim a melhor creche possível, o melhor espaço possível. Essa é uma tarefa de todos nós e é para isso que a gente vai batalhar. Viva a luta das mulheres trabalhadoras. Saímos daqui para construir um forte encontro de mulheres da CSP com lutas. Obrigada. Obrigado, companheiras. Chamar a Cássia, do coletivo Marielle Vive.
Boa noite, companheiras. Boa noite, companheiros. Me chamo Cássia, sou membro do coletivo feminista Marielle Vive. Esse coletivo quer saudar a todas as trabalhadoras e os trabalhadores que estão compondo esse congresso da Central Sindical e Popular com Lutas. Nós somos um coletivo feminista que é novo nessa central, mas achamos que essa central tem muitas tarefas para nos representar. Apostamos nessa central, assim como grande parte da classe trabalhadora enxerga um futuro nesta central que possa materializar as lutas que são necessárias para enfrentar os patrões e os governos. E para iniciar esse debate numa mesa composta por lutadores e lutadoras que compõem essa central, mas que estão no cotidiano das lutas, aonde nós estamos, é importante demarcar qual é o debate que é preciso fazer aqui. O debate, companheiros, é que nós temos uma crise do capital instalada há mais de uma década e que a classe trabalhadora, diferente de muitos setores, não está derrotada. Vê perspectiva de luta, de enfrentamento, de se colocar contra os planos de ajuste. Não está fácil. É um processo de forte polarização social, onde a burguesia apresenta um projeto de ajuste que se materializa na precarização dos serviços sociais, na retirada dos direitos dos trabalhadores, das trabalhadoras. Serviços sociais que afetam diretamente a vida das mulheres pobres e trabalhadoras, como, por exemplo, o SUS. Agora, o Conselho Federal de Medicina apresenta uma resolução de número 2232, que modifica o conceito de abuso de direito, onde a mulher não tem mais o direito de escolher o tratamento que ela vai receber no SUS, onde ela não tem mais o direito de escolher como ela vai parir seus filhos, onde abre um precedente, inclusive, para internações compulsórias que nós, mulheres, conseguimos vencer com muitos anos de luta. Além disso, a educação pública está sendo atacada diretamente por esses governos. Vejamos quantas trabalhadoras aqui nesse plenário têm creche pública para deixar seus filhos enquanto está na sua jornada de trabalho, de 8 horas diárias, mais 2 para ir, 2 para voltar do trabalho. Quantas de nós tem que ficar na fila da escola, da educação básica, para botar nosso filho para estudar? Quantas de nós perdeu bolsa na universidade, que era a única coisa que nos mantinha estudando, para conseguir um emprego melhor, para conseguir uma qualificação melhor? Esse projeto é um projeto político que é imposto pelos governos que cumprem esse ajuste. Mas a classe cuja cara que está refletida nesse plenário aqui hoje, desde quinta-feira, é uma cara feminina, se enfrenta, companheiros. Se coloca a construir 8 de março, 15 de março, jornadas de luta no primeiro semestre de 2019, ocupa Brasília e derrota a reforma da Previdência do Temer e impede a aprovação da reforma da Previdência de Bolsonaro, porque não nos enganemos, enquanto as centrais burocráticas jogam para dentro do parlamento o debate sobre a aprovação da reforma, as trabalhadoras e os trabalhadores se colocam a lutar, enfrentam na rua, ocupando e fazendo luta. E é por isso que nós achamos que essa central tem uma tarefa determinante nesse processo. É um fato que os trabalhadores não se veem mais representados nos projetos invernizados de esquerda que tem o objetivo de conciliação de classe. Não se vê mais representado pelas centrais sindicais historicamente traidoras. E esta central não está marcada por isso, companheiros. Essa central não tem essa mancha. E é por isso que ela tem a tarefa de permanecer desse lado, permanecer ao lado dos trabalhadores. E não pode ser que nos espaços onde a gente precisa se sentir representada, nós sejamos silenciados. Eu fico muito triste que muitos setores que estão aqui, que escreveram contribuições sobre opressões, não estão representados nessa mesa. É uma pena, porque é importante que nós
façamos uma reflexão do conjunto de companheiros e elaborações políticas que compõem essa central. Não pode ser que ela não possibilite as mulheres a realizarem um debate sobre o feminismo classista na setorial dessa central. O que ocorre de nós termos que fazer uma reunião de setorial a cada congresso, onde as mulheres sequer consigam se escutar, onde as mães trabalhadoras e lutadoras que vieram para esse congresso não têm condições de deixar seus filhos a metros de distância numa creche e tem que sair do debate para ir amamentar. Não é possível que esse tipo de situação se reproduza, porque é o machismo também institucionalizado que a gente enfrenta cotidianamente, companheiras. Nós temos que refletir sobre isso. Sejamos honestas conosco também. É um chamado para construção. É um chamado para construir essa central no marco do feminismo classista. No marco onde a gente debata a teoria, mas também aplique. Porque não adianta ter creche no Congresso se o sindicato não paga a passagem da criança para a mãe trazer seu filho. Ela vai deixar com quem? Quantos homens sindicalistas não colocam companheiras nas suas chapas para disputar porque tem a regra da paridade e na hora da composição a mulher não compõe, só serve para encher linguiça na chapa. O debate sobre paridade foi aprovado no último congresso da CSP com Lutas e nos alegra muito isso. Muito, mas nós queremos efetivar. As mulheres estão ocupando as ruas e querem ocupar a estrutura onde se debate a política. Não é possível que sejamos silenciadas. E é por isso que nós achamos que a única saída para os problemas que nós temos, que não são maiores do que os problemas da nossa classe, e que precisam ser resolvidos para que a gente aponte um caminho para a nossa classe, mulheres e homens, ombro a ombro, é resolver isso pela base. É construir a Colutas onde nós estivermos. É levar o nome dessa central para cada trabalhadora e cada trabalhador desse país. Nos estados, nos setoriais. Fazer funcionar, apresentar política, materializar a paridade. Não transformar ela num discurso. Efetivar o feminismo classista na vida das trabalhadoras. E dar condições para que a gente possa disputar politicamente esse espaço, sim. Ouvir. Não é possível que o discurso hegemônico seja predominante. Não é possível porque essa não é uma central que hegemoniza o debate. É uma central de frente única. Por isso, vamos nos escutar. E o coletivo Marielle Vive tem essa tarefa aqui hoje, companheiras. Trazer para dentro dessa central, que nós acreditamos que é um polo que tem potencial de organizar as trabalhadoras e os trabalhadores, a construir a luta da classe trabalhadora e a representar o nome das mulheres bis, gays, pretas, indígenas, pobres, trabalhadoras, que estão nas periferias desse país, assim como foi Marielle. Assim como Marielle, sofremos na nossa pele a perseguição, seja do Estado institucionalizado, seja daquele falso institucionalizado como as milícias, através das chacinas e dos assassinatos. Por isso, a Marielle está presente também neste congresso. Aquela lutadora que foi assassinada porque defendia o povo pobre da periferia do Rio de Janeiro, também está representada por cada mulher e cada lutadora aqui. Então, companheiras, vamos construir essa SP com Lutas. O coletivo feminista Marielle Vive saúda cada uma e cada um. Sigamos firmes. E Marielle, hoje e sempre, camaradas. Vamos lá.
Pelo Quilombo, Raça e Classe, a companheira Wellington. Mais uma vez, boa noite a todos os companheiros e companheiras, lutadores e lutadoras vitoriosos desse congresso. Eu me apresento novamente, eu sou o El do Movimento Nacional Quilombo Raça e Classe Pará. Em nome do Movimento Nacional Quilombo Raça e Classe, quero saudar a todos que estão presentes aqui e fazer uma saudação especial a todos os trabalhadores e trabalhadoras negros e negras presentes nesse congresso vitorioso da CSP com Lutas, a toda a juventude negra, a todo o movimento popular, ao movimento indígena, a todos os povos originários, a todos os setores oprimidos, revolucionários da classe trabalhadora. Nós não somos a minoria, nós somos a maioria na classe trabalhadora. E isso precisa ser ratificado nesse congresso. Também quero fazer uma saudação especial a uma companheira que, infelizmente, por conta da violência racista do Estado brasileiro, hoje retratada na figura desse nefasto e escroto presidente da República, Jair Bolsonaro, não pôde estar presente nesse congresso, que é a companheira Alanes, do Movimento Quilombo Raça e Classe de São Paulo, que sofreu uma covardia, uma violência transfóbica, reflexo dessa sociedade capitalista, racista, machista, LGBTfóbica e que agora está sofrendo perseguições. É uma companheira mulher trans negra. E ela é o reflexo do que é essa central, do que é o Movimento Nacional Quilombo Raça e Classe e do que é a luta de raça e classe que nós fazemos dentro dessa central e do Movimento Quilombo Raça e Classe. Uma luta que tem sim, porque é verdade, o racismo, ele é uma estrutura da sociedade capitalista, ele faz parte da sociedade e ele é um braço na exploração dos poderosos, da burguesia, da classe dominante, que há mais de 300 anos sequestrou o povo africano de suas terras e os tornou escravos na América, porque não é verdade que nós somos descendentes de escravos, nós somos descendentes de seres humanos que foram escravizados na América. E por conta disso, uma tese, várias teses para justificar essa escravização, para justificar a nossa opressão e a nossa exploração foram construídas ao longo do desenvolvimento da sociedade. E hoje a nossa tarefa, a tarefa que essa central aqui se coloca para cumprir, que o Movimento Nacional Quilombo Raça e Classe e que todos os setores oprimidos da classe trabalhadora têm que cumprir, é a tarefa de destruir o racismo, mas mais do que destruir o racismo, é destruir o capitalismo. Porque não é possível que, por exemplo, nós, mulheres negras, que bem aqui foram, inclusive foi bem colocado pelas companheiras que me antecederam, nós que somos ainda objetificadas, tratadas como animal, a carne mais barata do mercado continua sendo a carne da mulher negra, a primeira a ser demitida, a primeira a ser atacada, a primeira a ser violada, tanto dentro do setor doméstico, pela violência doméstica, pela violência machista, quanto na violência institucional, do racismo institucional. Aqui está ainda hoje nos postos mais precarizados do mercado de trabalho e que hoje também está no mercado informal. Aqui compõe o exército de reserva do capitalismo. As principais chefas de família, mães solos desse país. Não é possível que a gente continue achando que a solução para emancipar essa mulher passe por teorias identitárias ou por teorias que ainda têm limitações por dentro do capitalismo. Essa emancipação da mulher negra e da classe trabalhadora negra, ela precisa ser em conjunto uma emancipação que tenha também os trabalhadores brancos como aliados na luta contra o racismo, porque esse debate é um debate de raça e classe. Nós tivemos no país mais poderoso do planeta um presidente negro. E eu pergunto a vocês, o que isso significou de mudança real
na vida da classe trabalhadora negra norte-americana. O que significou Barack Obama ter sido por 8 anos o presidente do país mais poderoso do planeta, o país mais capitalista do planeta, na classe trabalhadora negra, na vida da juventude negra norte-americana, que há anos vem sendo assassinada pelas Ku Klux Klans oficiais e não oficiais do Estado americano. O que significa hoje no estado de São Paulo, para a juventude negra periférica, ter um vereador como Fernando Holliday, que diz inclusive que as mulheres pobres e negras têm que ser presas se abortarem, porque é um crime, porque elas são criminalizadas. Mulheres pobres, mulheres negras, mulheres que estão nas condições mais precárias de suas vidas. O que significa na vida dessas mulheres ter um vereador que defenda a morte dessas mulheres pobres da periferia, dessas mulheres negras que mal têm condições para comer? Nada, não significa nada. Porque não basta ser negro e continuar defendendo o sistema capitalista. Por isso que a nossa luta é uma luta de raça, é classe. E por isso que os trabalhadores brancos precisam entender que consciência negra não é só para os negros oprimidos. A consciência negra também é para os brancos, para os trabalhadores brancos que são oprimidos e que precisam compreender que o racismo divide a nossa classe, divide a nossa classe. E que por isso nós temos que destruir não só o racismo, mas o racismo e o sistema capitalista. Hoje nós estamos numa conjuntura nefasta para toda a classe trabalhadora, uma conjuntura de ataques de um governo de ultradireita, um governo racista assumidamente, num país que não se diz racista, num país que se autoproclama miscigenado, mas que nós sabemos que essa miscigenação se deu na base do estupro de mulheres africanas. A cultura do estupro nasceu com a escravidão na América e em especial no Brasil. Mas é importante dizer que os ataques à classe trabalhadora negra e à juventude negra não acontecem só agora. Nós tivemos um governo de 13 anos de conciliação de classes, um governo que se dizia de esquerda, um governo que pegou as pautas históricas do movimento negro e jogou para debaixo da gaveta, que cooptou várias lideranças do movimento negro para dentro de seus gabinetes e se calou para o genocídio da juventude negra, pobre e periférica, nas favelas e nas periferias de todo o país. Esse é o saldo do governo do PT. Essa dívida ainda existe. E que por isso, para nós, do movimento negro, é muito difícil dizer, por exemplo, Lula livre, quando nós sabemos que há tantos encarcerados negros sem julgamento, sem sala especial com televisão, sem direito a advogado. Para nós, especialmente para nós, mulheres negras, é muito difícil gritar o Lula livre, sabendo o que esse governo representou de ataques a toda a classe trabalhadora negra. Desde o histórico Estatuto da Igualdade Racial, onde a palavra, inclusive racismo, foi retirada desse estatuto, uma pauta histórica do movimento negro. Isso muitos companheiros e companheiras esquecem, mas nós não esquecemos. Por isso nós ratificamos o nosso compromisso por uma luta que, para além de unir a classe trabalhadora, precisa enxergar as especificidades da classe trabalhadora negra, da mulher negra. Precisa aquilombar a nossa luta, precisa lutar por reparações históricas, já, imediatamente, porque o povo negro que sofreu com a diáspora africana, que sofreu um holocausto, nós nunca tivemos reparações. Isso é uma pauta histórica do movimento, que essa central tem que ter o compromisso e que é uma tarefa de todo o conjunto da classe trabalhadora. Por que lutar por reparações? Por que aquilombar a nossa luta? Primeiro, por uma questão de resgatar a nossa ancestralidade histórica e lembrar que o povo negro sempre lutou contra a escravidão, sempre lutou pela sua liberdade, desde Dandara, desde Zumbi, Alcatune, Acotirene,
Vários líderes sempre lutaram. Nós não aceitamos passivamente a escravidão em nenhum lugar desse mundo. E isso a história oficial não conta. Mas nós não tivemos a reparação. O 13 de maio não significa nada para a gente, porque no dia seguinte nós não tínhamos para onde ir. Nunca teve um plano oficial de resgatar, de indenizar o povo negro sequestrador do continente africano. E essa pauta precisa ser uma pauta do conjunto da classe trabalhadora. A CSP com Lutas precisa encarar isso como um compromisso, porque não é uma pauta específica do movimento negro, porque isso reflete a classe trabalhadora. Nós vivemos no país mais negro do mundo, fora do continente africano. Nós somos, como eu disse no início, a maioria da classe trabalhadora. Portanto, entender isso, entender que reparações é uma pauta, uma luta da classe trabalhadora em conjunto, é especialmente muito importante para nós. Para além disso, reforçar a nossa luta, que é uma luta, além de ser uma luta por reparações, Obrigada. A nossa luta é uma luta por uma outra sociedade que não permita mais que nenhuma forma de opressão e de exploração continue se perpetuando. Continue nos tratando como minorias, continue nos tratando como a carne mais barata do mercado, continue nos tratando como o exército de reserva do mercado, continue justificando com o racismo institucional e todas as outras formas horríveis de racismo, uma exploração e uma opressão ao conjunto da classe trabalhadora, e continue dividindo a nossa classe. Como Malcolm X dizia, enquanto houver capitalismo, haverá racismo e haverá todas as outras formas de opressão que nós conhecemos. Portanto, a luta da classe trabalhadora precisa ser uma luta pela sua emancipação de toda forma de opressão, de exploração. E essa emancipação só se dará em condições que não são essas que o capitalismo oferece. Numa sociedade socialista, numa luta onde todos os oprimidos da classe possam se unificar, possam estar juntos, derrubar a Casa Grande, derrubar os de cima e fazer uma revolução dos de baixo. Esse é o nosso recado. Muito obrigada. Também pelo Quilombo, vou chamar a companheira Rosália Nascimento, 3 minutos, aviso com 2. Boa noite, camaradas. Quando levaram Amarildo, a polícia militar torturou, matou e fez fumaça do corpo de Amarildo. A família nem o corpo pode velar nem enterrar, porque era negro, pobre, favelado, preto. A partir do Amarildo, eu comecei a despertar e escrever sobre o nosso povo negro, sobre as balas que não são perdidas. Eu quero trazer para vocês que negra é a luz, que reluz o nosso viver em cada amanhecer. Nos navios negreiros tinha luz negra, que envolvia cada ser que tentava sobreviver. Tanta dor, tanto sofrer, mas a luz negra não acabou e chegou a mim e a você. Hoje saudamos Dandara, luz que reluz todas as negras guerreiras de origem africana, chegou lá na zona da mata pernambucana. Junto a Zumbi, sua luz se fundiu, explodindo de luz todo o povo desse Brasil. Por liberdade lutou e amou, exemplo de força e coragem, fazendo crer que sua vida valeu. Nada se perdeu, só se transformou para sempre.
com a luz negra permanente. Salve, salve, meu Pai Oxalá. Salve, salve todos os meus ancestrais. Salve, salve todos os meus orixás. Salve, salve, Jurema Sagrada. Salve, salve, espíritos de luz. Salve, salve os encantados. Tem muita gente na lista dos encantados. Quando ele começar a levar, não vai ficar nenhum. Salve, salve também. 2 minutos. Salve, salve também a Cláudia, o Amarildo, a Marielle, o Anderson, a Maria Eduarda, a Águita e todos os outros que foram arrancados dessa vida, porque são negros, porque são pobres, porque nasceram para viver uma vida bela e nos arrancam essa vida bela todos os dias. Nossas vidas importam. Nós não somos tiro ao alvo. Nossas vidas importam. Nascemos para viver. Sigamos sempre avante. Sigamos sempre na resistência. Sigamos sempre com muito axé. Então, para a próxima intervenção, contribuição, foi pedido para dar um aviso. Para quem pegou as saias para o ato que teve aqui, devolver as saias aqui embaixo para o pessoal do Moquibom. Para a intervenção do setorial LGBT, Tiago, por favor. 8 minutos, aviso com 4. Boa noite a todas as trabalhadoras e os trabalhadores que estão aqui nesse congresso da CSP com lutas. Primeiro, eu queria fazer uma saudação especial. Eu sou Tiago, representando o coletivo Aurora. Sou lá do Rio Grande do Norte, Natal. Primeiramente, eu queria fazer aqui uma saudação especial a todas as lutadoras e os lutadores da minha delegação do Rio Grande do Norte que vieram construir o congresso da CSP com lutas. Eu queria também expressar a minha emoção com esse ato que houve agora há pouco, unificado com todos os movimentos de opressões, em homenagem à nossa companheira Maria Aurora, que foi morta por esse sistema capitalista que nos oprime e nos explora. A nossa companheira Aurora, ela construía também essa central sindical. Ela militava lado a lado com a gente e dividia o nosso sonho de destruir essa sociedade capitalista que nos oprime e para a gente construir também uma nova sociedade sem opressão e sem exploração. Nós estamos vivendo um forte momento de crise econômica desse sistema capitalista. Nesse contexto, a burguesia utiliza da ideologia do machismo, do racismo e da LGBTfobia para nos explorar ainda mais. Nós estamos vivendo, tendo uma experiência aqui no Brasil, de um governo de extrema direita, o governo de Jair Bolsonaro, que expressa o que tem de pior nesse sistema capitalista e das opressões. A reforma da Previdência, por exemplo, do governo Bolsonaro, é um dos piores ataques à nossa classe. Essa reforma vai pegar muito mais pesado para nós, as LGBTs trabalhadoras, porque nós estamos nos locais de trabalho mais precarizados. Muitas vezes, a gente não tem sequer carteira assinada.
Devido à LGBTfobia, as companheiras trans, por exemplo, são expulsas de casa, são expulsas da escola também. Tem expectativa de vida de 37 anos. Elas não vão conseguir se aposentar. Por isso, também, as companheiras, elas estão nos postos de trabalho mais precarizados, como é o exemplo dos call centers, que são um trabalho que a gente não precisa entrar em contato direto com o cliente, né? A gente só utiliza a voz. Os patrões não querem contratar as companheiras trans. A gente teve 14 anos de uma experiência de um governo de conciliação de classes encabeçado pelo PT. E esse governo não resolveu os problemas das LGBTs. Pelo contrário, esse governo, o governo do PT, tem sangue das LGBTs nas mãos. A presidente Dilma, ela, por exemplo, vetou o kit anti-LGBTfobia nas escolas, para ter apoio da bancada evangélica. Esse governo não serve para as LGBTs trabalhadoras. Lá no meu estado, por exemplo, a gente está tendo a experiência também de um governo do PT, que tem encabeçado pela Fátima Bezerra. Né? O PT enche a boca para dizer que ela é a única mulher eleita governadora no Brasil. Mas não basta ser mulher, não basta ser LGBT, tem que defender a nossa classe. A Fátima Bezerra, ela deveria usar o espaço do parlamento que ela está ocupando para denunciar os ataques do governo Bolsonaro todos os dias que acontecem às LGBTs. Pelo contrário, ela faz encontro com o vice-presidente Mourão e dá presente para ele e não faz nenhuma crítica a esse governo. De novo, esse governo não serve para as LGBTs trabalhadoras. Aqui nesse congresso, camaradas, a gente ouviu de algumas correntes defendendo que a gente não deve manter o caráter popular da nossa central CSP com lutas. Infelizmente, nós do Auroras reafirmamos que a gente tem que lutar com unhas e dentes para reafirmar o caráter sindical e popular da CSP com lutas. Nós não podemos virar CUT, nós não podemos virar CTB. Temos que manter o nosso caráter de luta e de muita luta da CSP com lutas. E nós também não podemos separar o debate sindical do debate das opressões. Porque a nossa classe, a classe trabalhadora, ela tem gênero e também tem sexualidade. É uma incoerência a gente separar esses debates. Lá no nosso estado, a gente tem o Sindsaúde, que é um exemplo disso. Sindicato filiado à CSP com luta, sindicato de luta. E a base da saúde é toda composta por mulheres lutadoras e LGBTs lutadoras. Outro exemplo que a gente não pode separar esses debates. Então, nós, as LGBTs trabalhadoras, não podemos nutrir nenhuma esperança nas eleições, nem nos parlamentos. As LGBTs trabalhadoras têm que se organizar e fazer também, para além das nossas lutas pelos direitos democráticos, conectar essa luta também em defesa de uma sociedade socialista, uma nova sociedade sem opressão e sem exploração. Esse é o recado do coletivo Auroras. E viva a luta da classe trabalhadora. Okay.
dando prosseguimento aqui, companheiro Alessandro, 8 minutos, porque ele usou menos de 8. Boa noite, companheiros e companheiras presentes aqui no Congresso, o 4º Congresso da nossa Central Sindical CSP com Lutas. Eu sou Alessandro, faço parte do Bloco Classista Operário Popular do Setorial LGBT da CSP com Lutas. Sou professor da rede estadual do Estado de Minas Gerais e diretor do Sindiúti, subsede Juiz de Fora, em oposição à sede central de BH. Estou aqui para dar prosseguimento aqui à fala do companheiro Tiago, reforçando principalmente que o governo de conciliação de classes do PT não teve nesse governo não houve nenhum avanço para as LGBTs. As LGBTs continuaram em empregos precarizados, nos postos mais precarizados de setores de serviço, de telemarketing e muitas vezes em situação de desalento, muitas vezes julgadas para prostituição. As pessoas transexuais, transgêneros, travestis, em momento algum no governo PT, tiveram atenção. Então a conciliação de classes não representa LGBTs. A gente tem plena convicção de que a gente não quer aliança com nenhum tipo de organização que faça conciliação de classes. Foi exatamente no governo PT que a reforma do ensino médio foi aprovada. Reforma esta que acaba impedindo, dificultando cada vez mais as discussões sobre gênero e sexualidade. A gente teve também no governo Temer, que deu sequência ao governo PT, pela aliança que o PT fez com o MDB, a gente teve uma BNCC que em momento algum ela traz a palavra homossexualidade em seu texto. Não existe essa palavra no texto da BNCC. Então, temos plena convicção de que este governo não tem representatividade para nós. Porque é a partir dessa trajetória, dessa conciliação de classes, que entra em cena a ultradireita, que entra em cena o governo de Jair Bolsonaro, composto aí por seus ministros retrógrados, conservadores, que trazem a LGBTfobia expressa quase que diariamente. E essa LGBTfobia que é expressa quase diariamente nas palavras da ministra Damares Alves ou do ministro da Educação Weintraub, essa LGBTfobia é que está levando a nós LGBTs à morte, ao suicídio e que leva ao assassinato de LGBTs. Legitima a violência contra as pessoas LGBTs, legitima a violência contra as pessoas trans. A gente tem nesse governo então, apesar de em dezembro do ano passado a gente ter tido o engavetamento, o arquivamento da escola sem partido pela Câmara de Deputados, pelo fato de já ter vencido o prazo dela ter sido elaborada ou aprovada, mas a escola sem partido entra de uma forma sorrateira dentro das escolas, dentro das instituições, dentro dos espaços sociais. E a escola sem partido, representada, pelos vários partidos que a compuseram. Por exemplo, nós tivemos aqui em São Paulo, já citado aqui pela companheira Wellington, o deputado do DEM, Fernando Holliday, que fiscalizava escolas, passava de escola em escola para ver se estava havendo debate de gênero, debate de sexualidade. Então essa ultradireita, a intenção dela é que a LGBTfobia seja cada vez mais presente e acirrada. E nós, da CSP com Lutas, o nosso papel e o nosso objetivo é lutar com independência de classe. Lutar com independência de classe, mostrando que nós somos uma central combativa, mostrando que a gente tem toda a consciência de que esse espaço aqui é um espaço para debater a LGBTfobia, e que nós não vamos tolerar, nós não vamos dar arrego em momento algum para que escola sem partido vá penetrando nos nossos espaços sociais. Nós não vamos permitir. Além disso, a gente teve
agora em junho de 2019, a homotransfobia sendo equiparada ao crime de racismo pelo Supremo Tribunal Federal. Sabemos que os ministros, apenas um votou contra a homotransfobia ser considerada crime. Mas a gente quer uma lei que proteja LGBTs e que seja uma lei nossa, e que seja uma lei exclusiva para LGBTs. Diante de todos esses ataques e diante dessa ampla situação de entrada dessa ultradireita nos nossos espaços. Bom, então, temos aí, né, como meta derrotar esse governo Bolsonaro e derrotar essa ultradireita, pois, sabendo que essa ultradireita, ela quer impedir que esses debates aconteçam, ela vai fazer com que cada vez mais silenciem e se calem. Temos relatos de companheiros que estão presentes aqui hoje, que são impedidos de se manifestar dentro dos espaços sociais, das escolas, das instituições, pois direções chegam e cobram posturas não LGBTs dessas pessoas, cobram que essas pessoas, que homens não tenham posturas afeminadas, cobram que mulheres não tenham posturas masculinizadas. Ou seja, esse debate está entrando e está fazendo com que as pessoas cedam, está sendo legitimado por essa ultradireita, ultraconservadora, preconceituosa e opressora. Diante disso, a gente está se firmando aqui como uma central que vai, a cada momento, de tentar fazer com que o nosso debate sobre gênero e sexualidade seja expresso em qualquer espaço. Que esse debate seja amplo, porque sabemos que para a construção de um mundo socialista, para a construção de um mundo onde não haja exploração e opressão, é importante que o indivíduo tenha plena vivência da sua sexualidade, possa se expressar como pessoa, como ser humano, e que não fique sob os grilhões do capitalismo, que impõe uma heteronormatividade branca e que faz com que as pessoas não possam se expressar afetivamente dentro da sociedade. Então, nossa intenção no setorial LGBT, nossa situação, a gente pretende no setorial LGBT fazer com que essa discussão seja cada vez mais debatida e que tenha ampla discussão e aplicação dentro dos nossos espaços, pois é apenas fazendo com que as pessoas consigam se expressar, que o indivíduo consiga expressar-se sexualmente e afetivamente, que a gente pode construir uma sociedade que não esteja sob o jugo dos grilhões aí do capitalismo e que seja uma sociedade igualitária, sem machismo, sem racismo e sem LGBTfobia. Rumo ao socialismo. Aí, obrigado, pessoal. A gente precisa dar um aviso, olha só. Foi pedido para que o pessoal que estiver no plenário, primeiro, os movimentos que tiverem faixas, cartazes, que possam retirar do plenário para o pessoal poder organizar a festa. E segundo, quem estiver no plenário, ajudar a recolher as cadeiras, porque aí a gente não precisa contratar esse serviço e a gente aí arruma de forma coletiva e contribui para a nossa linda festa mais tarde. Vamos lá, pessoal? Quem tiver faixa, tirar as faixas para o pessoal organizar a festa e o pessoal que estiver no plenário recolher as cadeiras. Muito obrigada. Companheiros, e lembrando, a partir das 9 horas, o show com a cantora Cida Lobo, aqui nesse plenário, a partir das 9. Roda de samba. Mais um informe aqui. Boa noite, pessoal.
sobre a atividade do coletivo Rebeldia, que aconteceu